paz de Cristo, boa tarde, aqui estamos nós novamente, transmitido direto da Unicristo, aqui do Rio de Janeiro, e aqueles que estiverem conosco nessa tarde, sejam bem-vindos. Mais uma vez a gente vai estar agradecendo a Deus por essa semana, louvando a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o que seria de nós se não fosse o Criador nas nossas vidas, né? A todo momento a gente tem que agradecer a presença dele na nossa vida, porque no mundo de tantas aflições, no mundo de tanta batalha, não é? Saber que nós temos um ser totalmente poderoso, um ser glorioso, um ser que tem tudo sob o seu controle, que cuida de nós, isso nos dá um conforto, né? A gente saber que a gente pode confiar num ser que é onipotente, onipresente, onisciente, é o que nos sustenta. E nessa tarde a gente está aqui para agradecer esse Deus, né? No corre da vida, muitas vezes as pessoas lutando pelo seu ganha-pão, preocupado com as coisas do seu dia a dia, mas é importante também a gente lembrar que nós somos espírito. Nós temos a nossa parte espiritual, e assim como a nossa parte material deve ser alimentada, deve ser atendida, também o nosso espírito tem fome. O nosso espírito tem fome, e a nossa fome do espírito é a fome daquele espírito que nos criou, que é o Senhor Deus. Né? E como que a gente consegue chegar a esse espírito que nos criou? Né? Aqui nós temos uma resposta na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Esse é um livro, se você pegar, você vai encontrar a resposta para os teus anseios, você vai encontrar a resposta para a vida eterna. Quanta gente está procurando, né, respostas para essa vida, tanta gente procurando respostas para tanta coisa, mas se você pegar a palavra de Deus e começar a analisar, né, se você começar a analisar a vida de Cristo, o Senhor Jesus, aqui os evangelhos, você vai encontrar conforto, consolo para a sua alma, você vai alimentar o seu espírito e você vai sentir que na nossa vida ela não se limita somente a esse mundo. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse que quão miseráveis seríamos nós se a nossa vida se limitasse somente a essa esfera terrena, não é? Como seríamos miseráveis, mas a nossa vida não está limitada a só isso. Por isso que a gente nessa tarde está buscando as coisas de Deus, e nós agora vamos continuar o estudo em Atos. Nós temos meditado aqui nessa palavra de Atos durante mais de um mês aqui, 2 meses já, e nós estamos estudando os Atos dos Apóstolos, né? Por que será que esse livro foi escrito? Para quem esse livro foi escrito? Claro que Deus permitiu que ele fosse escrito para nós, para que ele chegasse às mãos, né, do seu povo. Mas ele foi escrito pela igreja primitiva, pelos primeiros apóstolos, né, sob as ordens de Cristo, que disse: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então eles tiveram esse cuidado, não somente de pregar, não somente de ensinar, mas também de registrar as coisas que iam sendo feitas na igreja primitiva. Então aqui nós paramos na semana passada, nós paramos no capítulo 11 de Atos. Paramos no capítulo 11 de Atos, onde Pedro, ele havia acabado de passar por aquela experiência, não é? De ter ido até Cornélio, e Cornélio se converteu, que era um gentio, e ele, obedecendo a voz de Deus, ele visitou Cornélio, e toda a sua família foi atingida pelo evangelho através de Pedro. E aí, não é? Em Antioquia, ele foi ali também Barnabé, né, esteve em Antioquia ensinando. Barnabé esteve ali e começou também a ensinar a igreja que estava em Antioquia, que já é a continuação aí do capítulo 11, né, depois do que aconteceu com Pedro. Vem então no capítulo 11 falando de Barnabé, que foi até Antioquia, e naquele lugar foram os cristãos primeiramente ali, chamados realmente de cristãos, né? Ou seja, seguidores de Cristo, pequenos cristos. Então aqui nós temos o versículo, a partir do versículo 27 nós vamos analisar hoje, né? Então você vai seguir aí comigo. Atos, capítulo 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém
Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Muito interessante, né? Que a primeira vez que a gente ouve falar desse homem, do Ágabo, né? Ele era um profeta, ele estava ali em comunhão com Deus, e Deus mostrava para ele coisas que iriam acontecer. Então, Deus, ele deu a entender ao Espírito, pelo Espírito, aquele homem, a Ágabo, e ele revelou isso ao povo, né? Que viria uma grande fome nos dias do imperador Cláudio. É muito interessante a gente ver aqui como a igreja, né, ela é cuidada por Cristo. Como os cristãos, aqueles que confiam em Deus, Deus tem a responsabilidade de cuidar deles. Uma coisa, né, que a gente pode ter certeza, que Deus nunca vai deixar que aconteça algo nas nossas vidas antes que Deus nos mostre, que Ele nos prepare para passar por aquilo. A gente tem visto aí várias profecias se cumprindo, e muita gente está adormecida, até mesmo pessoas que são cristãs, que às vezes não estão assim conseguindo entender, mas Deus, ele tem usado pessoas, tem usado palavras, tem usado acontecimentos para nos mostrar, não é, os sinais que ele deixou que estão se cumprindo. E isso mostra para a gente que nós estamos nos finais dos tempos. Quanto vai durar esses finais de tempos? A gente não sabe, não é? Porque se a gente soubesse o dia da vinda do Filho do Homem, ou seja, da volta de Cristo para julgar esse mundo, seria muito bom, né? As pessoas deixariam de fazer as coisas erradas, começariam a se arrepender, começariam a fazer as coisas que Deus se agrada para poder ser salvo. Mas Deus não quer isso. Deus não quer interesseiro. Deus não está interessado em interesseiros. Ele está interessado naquele que quer andar com ele por interesse de coração, porque realmente se importa com ele. Porque realmente o quê? Né? Os interesseiros muitas vezes até conseguem algo de Jesus. Porque quando Jesus andava aqui na terra, muitos iam até ele por pães e peixes. E, claro, acabaram também sofrendo a atuação dos seus milagres, recebendo a atuação dos seus milagres. Ele abençoava aqueles que estavam no caminho, que queriam de verdade, e acabava também a bênção recaindo naqueles que estavam ali para fazer número, ou porque tinham algum interesse seguindo a Cristo. Porém, não é? O compromisso com Deus, a responsabilidade com Deus, é aquilo que também faz com que ele tenha compromisso e responsabilidade com a gente. E olha o compromisso e a responsabilidade que Deus tinha ali na igreja primitiva com aquele povo. Ele não deixou que viesse sobre eles algo, né, que fosse impactá-los de uma forma assim negativa, sem que antes ele avisasse. Ele avisou através de Ágabo. Ele pegou uma pessoa que estava ali, né, que tinha aquele dom de receber a palavra de Deus assim profeticamente, né, de ter aquela iluminação sobre algo que ia acontecer, né? Então ele foi usado por Deus para avisar a igreja, e quando ele avisa a igreja, então de alguma forma também aqueles que não estavam ainda na igreja, que crescem e que fossem atingidos pela aquela palavra, também ia ser abençoado. Sabe, isso acontece com a gente. Muitas vezes Deus nos dá algo, nos dá um entendimento, nos dá uma visão, e é para nós, é nos avisando, é nos guardando, nos abençoando, mas isso não é só para a gente. Essa bênção recai também sobre aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que creem também e que recebem aquela palavra. Então, quem foi usado foi Ágabo naquele momento para dizer que viria uma grande fome sobre naquele povo, né, naqueles dias do imperador Cláudio. Então, o que aconteceu? A igreja não foi pega de forma desprevenida. E hoje também, Deus não quer que você seja pego desprevenidamente. Nós estamos vendo o mundo caminhando aí para tanta coisa, né? Tanta desordem. Procurando uma nova ordem, primeiro vem a desordem. E nós sabemos que essa desordem, não é? Ela vem por vários motivos. É o cumprimento da palavra de Deus, porque Deus viu que o ser humano, ele caminharia tão fortemente em direção ao erro, né, contra as leis de Deus, que ele destruiria muita coisa. Ele destruiria muita coisa, não é? A natureza, ele criaria um sistema perverso, ou continuaria, né, a criação desse sistema perverso que oprime os pobres, né, de cada vez mais, porque desde o passado isso acontece. Então, a gente já sabe que isso ia acontecer pela palavra de Deus. A profecia já foi nos dada, né? E Deus nos avisa, mas pelos sinais a gente tem visto a cada dia
dia, Deus não está deixando a gente ficar enganado. Deus tem usado pessoas para esclarecer, para profetizar, ou seja, o que significa profetizar? Significa clarear, né? Lançar luz sobre um algo que vem acontecendo, clarear um algo. Então, pessoas estão proferindo e clareando, não é? Falando sobre coisas que vão sobrevir sobre a humanidade. Por quê? Porque nós conseguimos ver isso na palavra e nós conseguimos ver o cumprimento. Então a gente não está enganado. E quem está, não é, compreendendo a palavra, estudando a palavra, ouvindo a Deus, orando, procurando comunhão com Deus, está vendo as coisas que estão acontecendo e o porquê que estão acontecendo. E estão vindo muitos males sobre a humanidade, né? As pestes que Jesus falou, não é? As guerras, rumores de guerra, não é? Violência aumentando, a ciência se multiplicando, e a proporção que isso vai aumentando nos mostra que o fim cada vez está mais perto. E Deus não nos deixa enganado, assim como Deus não deixou aquele povo enganado. O que aconteceu, né, na igreja naquele momento, quando Ágabo foi usado para avisar ali a igreja que viria uma grande fome sobre a Judéia naquele momento? E aí os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Olha que interessante. Não somente a igreja foi avisada para saber o que ia acontecer, mas para tomar uma providência. E olha como era o espírito da igreja primitiva. Um preocupado com o bem-estar do outro, um ajudando o outro, ou investindo no reino para socorrer o outro, igualzinho a igreja hoje em dia, né? Igualzinho ao sistema que diz que a igreja, o sistema evangélico de hoje em dia. Um preocupado com o outro. Eu estou sendo um pouco irônica, mas é isso para a gente refletir. Até que ponto, não é, a gente realmente está vendo o evangelho límpido, o evangelho que está aqui na palavra, ou um evangelho distorcido que o homem criou, né? Porque a verdadeira igreja existe hoje em dia, existe. Os remanescentes estão aí, mas eles têm as características da igreja, de fato, né? A igreja só pode ser igreja se ela tiver as características da igreja, senão ela é o quê? Não é? E o que eles estavam preocupados? Eles estavam preocupados, sim, uns com os outros, não enriquecer a si mesmos, né? Os líderes aqui não estavam preocupados a arrancar do povo e se enriquecer. O que eles fizeram? Quando eles ouviram, aliás, o profeta Ágabo anunciar que viria uma dificuldade, eles então, logo, né, os discípulos, os alunos, os seguidores de Cristo ali, começaram a juntar aquilo que eles tinham para socorrer os seus irmãos. Que coisa interessante. Isso que é evangelho. É no momento certo. É claro que isso não era o tempo todo. Era o tempo que era necessário. Cada um, claro, trabalhava com as suas mãos, cada um sustentava a sua família. Porém, no momento da emergência, eles se uniam e pensavam no outro. Eles pensavam no outro. Eles não preocupavam somente consigo mesmo, né? E o que eles fizeram, né? Ali no versículo 30... E o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo, que tinham ido ali em Antioquia. E quem eram os presbíteros, né? A palavra presbítero, até eu separei aqui, ele vem do grego, né? Que quer dizer ancião, né? Aquele que é mais experiente, mais antigo. Os presbíteros eram os líderes, eram aqueles que, vem da palavra grega, né? Que eram mais experimentados, né? Significa ancião, ser mais antigo. Então, eles eram colocados, essas pessoas mais experientes na palavra, né? No caminho, eram colocados como líderes para conduzir ali os cristãos naquele momento. E eles, o que a gente entende hoje por presbítero, seriam o que as pessoas chamam de pastores, é a mesma coisa, os bispos, né? Era usada essa palavra, presbítero, né? Ancião, o mais antigo, o que tem mais tempo, aquele que tem mais experiência, porque isso é o lógico, né? Aquele que tem mais experiência em Deus prepara aqueles que estão ainda precisando aprender, precisando ter experiência para que possa depois também ser os anciões e também poder preparar a outros. E assim é a lógica, não é? E fazer discípulos. Os mais experientes preparando os outros discípulos, que depois virão também ser mais experientes e prepararão a outros. E ali eles enviaram para os presbíteros, aqueles que estavam na liderança, ali na organização, não é?
da igreja, para que fosse distribuído então aquele recurso que havia sido arrecadado. Para você ver assim como é a organização, né? E é isso que é a igreja, é um ajudando o outro, um preparando o outro. Essa é a igreja orgânica, essa igreja que Deus deixou através do exemplo de Cristo e da ordem de Cristo através dos apóstolos. E aí eles enviaram por intermédio de Barnabé e Saulo, que já estavam se tornando missionários, né? Barnabé, aqui logo Deus levantou um Barnabé na vida de Saulo, aquele homem que precisava ser moldado pelo Espírito Santo, foi preparado por Deus nos pés de Gamaliel, mesmo ali na lei judaica, mas depois teve que quebrar vários conceitos e entender que o amor de Cristo veio para todos, né? Para todo aquele que crê, independente da nação, toda criatura, para que todo o ser humano tivesse a oportunidade de salvação. E Deus já estava então trabalhando aí com Saulo. Deus não pegou Saulo de uma hora para outra, ele ficou um ano ali aprendendo, e Deus levantou Barnabé, um companheiro, para que ele não estivesse sozinho. No versículo 29 está ali, já estava Saulo acompanhado de Barnabé, e eles dois então, um abençoando o outro, um aprendendo com o outro. Claro que Barnabé tinha muita coisa para passar do que ele tinha, né, de aprendido ali como judeu, né, na cultura dele judaica, e como um rabi. Ele tinha muito para passar para Barnabé, e Barnabé tinha muito para passar a experiência com Deus, de questão para ele, né, de entendimento, né, do evangelho. Então, um completando o outro. Meu querido, Deus sempre vai colocar Barnabé na sua vida. Esteja atento, porque assim como também Judas, cuidado, é claro, a gente tem que estar muito atento. E isso a gente sabe que o inimigo sempre vai usar alguém para te diminuir, para te fazer ficar triste, ou tirar de você, né, aquilo que você tem lutado tanto diante de Deus. Mas Deus também vai enviar Barnabé, vai enviar aquele que vai ser um companheiro do teu lado. Muitas vezes de onde você menos espera, né? Barnabé lá de Chipre. Talvez Saulo nunca pensou, mas aquele ali quem é? Não é? E o que é que Deus usou foi a ele, esse homem, né, que foi um grande companheiro, um grande ajudador aí nos inícios, nos primórdios, nos primeiros passos de Saulo, que vai se tornar Paulo. Então, eles dois já estavam ali fazendo coisas maravilhosas, arrecadando aquelas contribuições e levando para os necessitados. Olha as obras de Deus aí, né? Olha o que Saulo estava fazendo agora. Ele que perseguia os cristãos, ele estava atendendo às necessidades da igreja, dos cristãos. Ele estava se preocupando não somente de impor a lei, como antes ele se preocupava em impor a lei, né? Em continuar a religião judaica. Não, agora tudo isso cai por terra, e ele está se preocupando com aquele que tinha fome, com aquele que tinha necessidade de uma roupa, aquele que poderia passar fome se ele não fosse. E ele estava levando a Cristo, e também estava levando auxílio, assistência, né? Mostrando que a obra de Deus é completa. Não é só pregar, não é? E deixar o teu irmão passando necessidade, mas também não é só dar o pão, né? Mas é ensiná-lo também a fazer o pão, é ensiná-lo a pescar, e não é só falar de material, é também falar que existe uma vida espiritual e que tem que ser cultivada com Deus. Então, aqui a gente está no versículo 30 de Atos. A gente vai terminando aí já esse capítulo do 11, que a gente começou aí na semana retrasadas, né? Então, já estamos terminando hoje. E você sabe, né? Que toda vez que Deus ele começa a levantar pessoas para abençoar, né? Deus te bendiga, evangelista Ezequiel Assar. Bendiciones, hermano Edwin Cruz também, bendiciones, sejam bem-vindos a nossa live. Então, aqui a gente continuando esse estudo, né, no capítulo 12, que vai ser o nosso próximo capítulo, a gente vê que as coisas estão acontecendo, Deus levantando pessoas para avisar sobre o que acontece ao redor, né? Para que a igreja não seja pega desprevenida, Deus abençoando e suprindo a igreja. E eu vou te dizer, Deus vai te suprir, ainda que nesse mundo agora vinha dificuldades, ali como Deus levantou a Barnabé e Saulo e levou assistência para os irmãos que estavam na Judéia, Deus também, por mais que as coisas estejam indo de uma forma que você se assuste, que a gente se assuste, o cenário mundial não está muito bem, assim, trazendo muitas previsões muito boas, mas
Deus vai nos suprir, Deus vai nos cuidar. O cuidado de Deus sobre nós, ele não tem limites. E ele é indiscutível. O mundo pode estar caindo aos pedaços, mas Deus está cuidando de você, Ele vai te mandar assistência. Claro que você tem que fazer a sua parte. Claro que você também tem que estar apercebido das coisas. E é claro que a igreja tem que se unir para isso, né? Mas ainda que ninguém se una, Deus vai te mandar socorro, porque Ele cuida, Ele tem aquilo que eu te falei no início, tem que ter responsabilidade com Ele. Não é só ser frequentador de uma denominação que se diz evangélica, não é só sentar numa cadeira e ouvir pessoas falando do evangelho, é compromisso com Deus, é vida diária, né? Ainda que nós falhemos, ainda que nós não sejamos aqueles filhos perfeitos, mas você reconhecer que Ele é o dono da tua vida, do teu caminho, daquele, todos os dias, onde você estiver, é na tua casa, é no trabalho, é andando pela rua, você está em conexão com Deus, não é? E você é dele, você entende que você é dele e que você não tem que se dobrar diante dos ídolos mundanos. Então, tenha compromisso com Ele. Mesmo que você vá a um lugar que você sente, que você ouça, que você esteja me ouvindo hoje, isso não é tudo. Aí, no seu particular, tenha contato com Deus, fale com Ele, né? Medite na palavra dele. Pergunte a Ele o que Ele quer da sua vida, para onde você quer que Ele quer que você vá, o que você tem que fazer, né? Qual é a missão que Ele tem para você. Isso é muito importante. Isso é vida cristã. Então, quando você tem esse compromisso com Deus, Deus vai ter esse compromisso contigo. O mundo pode estar pegando fogo, mas Deus vai colocar uma saída para você, como colocou para aqueles irmãos ali. Então, e isso acabou sucedendo, né? A consequência disso também foi uma grande perseguição à igreja, porque, claro, o inimigo não ficou feliz, usou aqueles que tinham o poder nas suas mãos, do sistema mundano, e usou-os para tentar deter essa igreja que se unia para cumprir, não é, a vontade de Deus e auxiliava uns aos outros, E por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. E quem foi Herodes, né? Claro, quando você destruir um povo, vai quem? Vai quem está na cabeça, né? Ninguém vai destruir quem está no pé primeiro. Não, vai lá na cabeça. Você pega a cabeça, vai no cérebro, você desmonta todo o plano. Não é isso? É a mesma coisa a pessoa, quando a mente dela está bem, ela consegue funcionar, ainda que seu corpo não esteja muito legal, mas a mente estando boa, ela consegue funcionar até mesmo para conseguir colocar o seu corpo em ordem. Mas se a mente está em desordem, aí todo o corpo vai perecer. Então, o que eles fizeram, não é? O que Herodes resolveu fazer? Ele foi em quem? Ele foi lá nos apóstolos. Ele foi naqueles que estavam ali, né, fundando aquela igreja. E, mais uma vez, ele manda prender a Pedro, né? E ele mata a Tiago a fio da espada. Ele manda matar um, né? Que era Tiago, irmão de João. E a perseguição começa novamente a ficar acirrada. Tinha dado uma trégua e no capítulo 12 aqui a gente vê que começa a ficar acirrada. Por quê? Porque aquele sistema, né, dominador, como existe hoje a gente sabe, mas já existia naquela época, os poderosos, estavam observando a igreja. Estava observando a organização da igreja. E o inimigo não ficou feliz com isso, não queria que avançasse. E os usou para tentar dispersar a igreja. Mas cada vez que eles se colocavam contra a igreja, mais a igreja crescia. Mais pessoas se uniam, mais o evangelho era espalhado pelo mundo de então. Então, na semana que vem, para não ficar, né, muita coisa aqui hoje, na semana que vem nós vamos continuar falando sobre essa perseguição aqui. Não é? Veio a fome, Deus proveu. Agora vem a perseguição e Deus vai atuar. E você vai ver como a igreja vai ser guardada, né? E aqueles que não eram para ser mártires vão ser livrados. Naquele momento, pelo menos, não eram para ser mártires. Alguns sim, Deus viu que suportariam ser mártires pelo seu nome, ter essa honra, porque para eles era uma honra, né? E Ele permite, como Ele permitiu com Estevão, como Ele permitiu com Tiago. Mas Deus sabe até onde pode ir com aquela criatura dele, com aquele filho dele. E se permitiu com esses é porque sabia que eles estariam, né, suportariam isso e seriam referência. Amém? E nós vamos estar falando na semana que vem, então, sobre a continuação aqui do capítulo 12. A gente vai estar passando agora a palavra para o pastor Marcelo Oscar, que vai estar conduzindo aí a nossa reunião de hoje, o nosso culto de hoje. Que Deus abençoe a todos que estão conosco e vamos continuar então aqui aprendendo com Deus. Amém?